Sedativos e hipnóticos são fármacos capazes de deprimir a atividade do sistema nervoso central, e eles têm a função de induzir e manter o sono, atuando nos receptores ácido gama-aminobutírico, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A ligação do GABA e seus agonistas ao receptor GABA-A produzem uma modificação estrutural, com a abertura dos canais de cloro, aumentando o influxo celular deste íon, gerando uma inibição sináptica rápida e hiperpolarização de membrana celular. Esse processo provoca o aumento do influxo de íons de cloreto, causando o efeito depressor do sistema nervoso central e diminuição da ansiedade. Bom dia, eu sou a Kátia. Vou falar um pouco do manejo farmacológico dos barbitúricos. Os barbitúricos, eles não são tarja preta, mas necessitam de receita, como por exemplo o Gardenal. Os barbitúricos são substâncias que agem como depressoras do sistema nervoso central e produzem um amplo aspecto de efeito, desde a sedação leve à anestesia. Ela tem um efeito nos canais de sódio e potássio, dependente da tensão, mas em concentração bem acima da faixa terapêutica. Elas são efetivas como ansiolíticos, contra a ansiedade, são hipnóticos e anticonvulsivantes. Tem como efeito adversos o Alzheimer, entre outros. Os benzodiazepínicos, eles são tarja preta e necessitam de receita azul, como por exemplo o Rivotril. Eles são um grupo de fármacos ansiolíticos utilizados como sedativos hipnóticos, relaxantes musculares para a amnésia e atividades anticonvulsivantes. Eles atuam seletivamente nos receptores GABA, aumentam sua resposta ao facilitar a abertura nos canais de cloro ativados pelo GABA. Os barbitúricos e os benzodiazepínicos têm como composição igual a ligação e a molécula, como por exemplo o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio. E para entender um pouquinho mais sobre esses fármacos, nós deixamos aqui um link para que vocês possam acessar e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Meu nome é Pietra e eu vou falar sobre os objetivos e a metodologia do nosso trabalho. Bom, nosso trabalho tem como objetivo apresentar os fármacos sedativos e hipnóticos e relacionar os cuidados ao paciente na sua administração. E também construir um estudo de caso baseado nos estudos que nós fizemos. Sobre a metodologia do nosso trabalho. Bom, esse trabalho faz parte do curso de enfermagem do Centro Universitário São Camilo. Fizemos ele orientada pela nossa docente da matéria de farmacologia aplicada. Para a conclusão desse trabalho, fizemos pesquisas através de artigos científicos, livros e materiais disponibilizados pela internet, cujos anos são de 2004 a 2019. Bom, escolhemos o tema sedativos e hipnóticos para obtenção de conhecimento. A partir dos efeitos adversos dos barbitúricos, podemos reunir alguns diagnósticos de enfermagem, que são fadiga, mobilidade física prejudicada, risco de perfusão cerebral prejudicada e enfrentamento prejudicado. Sobre a epilepsia, utilizamos os sintomas para classificar alguns diagnósticos de enfermagem, como mobilidade física prejudicada, confusão aguda, risco de aspiração, risco de queda, comunicação verbal prejudicada e memória prejudicada. Para a sedação, utilizamos as limitações que aquele paciente sofre enquanto está sob o efeito do fármaco, para reunir os diagnósticos de enfermagem. Foram eles: risco de queda, mobilidade física prejudicada e ventilação espontânea prejudicada. Nos benzodiazepínicos, utilizamos a mesma lógica dos barbitúricos. Reunimos os diagnósticos de risco de queda, fadiga e memória prejudicada. Na ansiedade, reunimos os diagnósticos de ansiedade e medo. Já para os pacientes que sofrem com insônia, reunimos os diagnósticos de insônia e de privação de sono. Eu sou a Mirella e eu vou apresentar o nosso estudo de caso para vocês. Paciente do sexo masculino, com 35 anos de idade,
passa em consulta no acolhimento da UBS de sua região. Em seu prontuário não constam doenças como hipertensão e diabetes, mas ele possui um histórico de depressão. Durante o atendimento, relata que há cerca de 6 meses se divorciou da esposa e que se sente culpado pelo término do relacionamento. Por vezes também se sente sobrecarregado e esgotado por conta do trabalho. Teve frequentes episódios de insônia, o que levou a buscar ajuda médica. Desde então, ele trata a ansiedade com o uso de diazepam, com acompanhamento do médico psiquiatra. Em sua última consulta, o médico especialista lhe orientou a diminuir as doses para que pudessem, então, encerrar o tratamento. Mas ele diz que não se sente pronto para abandonar o medicamento e, por conta própria, manteve a dose inicial. Relata que nas últimas semanas tem se sentido entristecido e que teme que isso seja a volta do quadro depressivo. E mesmo com o uso do medicamento, tem frequentes episódios de ansiedade. Em seu exame físico não foram encontradas anormalidades. Supondo agora que você seja o enfermeiro dessa consulta, quais seriam as suas suspeitas e as suas condutas? Olá, meu nome é Ana Luísa e eu vou fazer a conclusão do nosso trabalho. Finalizado o trabalho, junto com as práticas que vêm se tornando cada vez mais frequentes no nosso dia a dia, nós podemos perceber, a eficácia comprovada desses medicamentos em patologias de cunho mental, entre elas a esquizofrenia, a epilepsia, a ansiedade, a insônia, a abstinência de álcool, entre outras patologias, mas que eles também podem ser usados como tranquilizantes e sedativos. Visto isso também, esses medicamentos eles devem ter seus usos controlados, O uso prolongado desse medicamento pode causar alguns sinais e sintomas, como dependência, abstinência, constipação intestinal, cefaleia, vômitos, tremores, alucinações, entre outros sinais e sintomas. Também vale lembrar que eles são medicamentos de uso controlados de receitas de categoria B, que são aqueles medicamentos que têm a sua receita retida. E também vale ressaltar o papel do enfermeiro na saúde mental. Então, o enfermeiro ele tem um papel primordial, então ele faz o acolhimento dessa pessoa e faz o acompanhamento dela em todo o processo do tratamento, ajudando de forma direta ou indireta e ajudando também a família desse indivíduo. Então, o enfermeiro ele tem papel fundamental na saúde mental, junto com outras áreas. Então, a psicologia, a psiquiatria e enfim.